starts to pour, I'll be there for you, like I've been there before. I'll be there for you. Hello, boys. Hello, girls. Hello, students. Hello, not students. Hello, my future students. So, my name is Eduardo Macedo, and I'm going to produce this video to my students, okay, my SILG students, my students who study at SIL Gama, ok? Então, pessoal, eu vou fazer vários vídeos dentro de um vídeo, ok? Então, nele vão ter vários tópicos, tá? São tópicos que eu vejo que meus alunos estão tendo muita dificuldade. Okay, so let's go. The first topic is about simple present, okay? So, if you want to understand simple present, you know the pronouns, okay? You know the personal pronoun. Você quer aprender o simple present, né, o inglês de modo geral, tem que saber os pronomes. Nós temos em português, né, os nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. In English, we have I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então, temos aqui affirmative form, okay? So, in English, I always say that to my students. Guys, English is much easier than Portuguese, ok? Então, inglês é muito fácil, muito mais fácil que português. Eu tenho aqui alguns verbos. Então, se você for conjugar esses verbos em português, é muito mais difícil. Então, for example, o verb to drink, né, o verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. So, there are 6 conjugations, okay? 6. In English, there are just two conjugations. For example, drink and drinks. You are going to use drink for I, you, we, you, and they. Just that. Ok? Então, o drink vai ser para quem? Para I, you, we, you, they. Ok? Para he, she, it, you are going to use drinks. Para nós que falamos português, a gente não entende muito o porquê disso, mas enfim, vai saber o porquê. Alguém achou interessante colocar só isso. E assim ficou. Ok? Então, em português é bem mais difícil. Então, são 6 formas diferentes de conjugar, as grafias são bem diferentes. Em inglês, não. Uma coisa que eu confundia muito quando eu era aluno, some years ago, many years ago, por exemplo, we. Eu não entendia porque que o we, que é nós, vai ter a mesma conjugação do I, né? Porque eu bebo, I drink. Nós bebemos, we drink. Yes, we drink. Ok? Então, não tentem entender o porquê. É assim, because Jesus wanted, ok? Porque Jesus quis. Então, pessoal, a maioria dos verbos vai ser assim, né? Coloca just, you have just to add S, the letter S, a letra S. A maioria, eu não disse todos os verbos, a maioria. Ok? Então, eat, eats, want, wants, like, love, loves, play, plays, ok? And go on. Ok? Então, assim, não é tão difícil. Claro que no começo é meio complicado de entender essa lógica, mas depois você tira de letra, ok? Então, logo aqui tem uma regrinha, ó. Eu não tive que decorar essa regrinha, eu de tanto praticar, eu fui pegando. Então, na hora que eu ia escrever um verbo, vamos supor o verbo que termina aqui com SS, o verbo to pass, né? Então, no caso, passar, ou to wash, watch, enfim. O verbo to wash, que é mais comum, wash, lavar. Então, quando eu escrever, se eu escrevesse wash sem o E, somente o S, fica estranho. Né? Então, de tanto vocês praticarem, fica mais fácil. É como, it's like in Portuguese, okay? When you practice Portuguese, if you are going to write a word, if you make a mistake, you know, oh, this is weird. Essa palavra está estranha. Então, eu faço muito isso, tanto em português quanto em inglês. Então, de tanto vocês escreverem, vocês vão estar acostumados, ok? Então, essa regrinha aqui, né, os verbos que terminarem em SS, SH, CH, Z, X e O, you have to add ES to the verb, ok? When the subject is he, she, it. E quando o verbo for he, she, it. Ok? For example, Neymar lives in France. Okay, lives because Neymar is he, é ele. Okay, eu não usei o pronome he, mas eu usei Neymar. Então, subentende-se que o Neymar está substituindo o pronome he. Ok?
Vai falar Martha and Neymar play soccer very well. Então já são duas pessoas, não vai ser mais plays, vai ser play, okay? Because Neymar and Martha are two people, okay? São duas pessoas. Então nesse caso o verbo não muda, ok? Negative sentence, negative form. You have to use don't or doesn't. You are going to use doesn't when the subject is he, she, it. Okay, doesn't. You are going to use don't when the subject is I, you, we, you, they. Okay, just this. Doesn't or don't. Okay, doesn't or don't. Be careful with the pronunciation. Okay, doesn't and don't. Don't pronounce doesn't, don't. Okay, it's not correct. Okay, so when you use don't and doesn't, the verb is used on its base form. Okay, então ele é usado na forma base dele. Okay, drink, always drink. Okay, or he doesn't drink, not he doesn't drinks. It's not correct. Okay, so she doesn't eat, it doesn't like, and go on. Ok, so be careful. Então cuidado com isso aqui, porque era um erro que eu cometia muito. Eu colocava ele bebe, he drinks. Ele não bebe, he doesn't drinks. No, okay, it's not correct. So he drinks, he doesn't drink. Just this. Okay. Interrogative form. Maybe it is weird. Yes, it's weird. It's maybe more difficult than Português. Yeah, maybe as well. Então, assim, é mais estranho, é mais diferente do que o nosso português, né? Então, realmente, no começo, eu demorei a entender isso daqui. Mas é o que eu falo sempre, é inglês, ok? This is English, this is not Portuguese, ok? Então, fica estranho? Fica, mas é a vida, né? Então, vocês têm que usar, you have to use do or does, ok? When you are using a sentence in simple present. Tipo, uma frase em simple present, tem que usar o do ou does. Então, você mora no Brasil? Do you live in Brazil? Então, se você for traduzir, o do não tem uma tradução, mas tem que ter, ok? But in movies, in songs, okay, in oral conversation, in informal conversation, it's common not use this. Okay? Então, é comum não usar. Mas, assim, eu sempre falo para os meus alunos que é melhor você errar para mais do que errar para menos. Quando você estiver lá, já ambientado, nem sei se essa palavra existe, enfim. Acho que existe, né? Ambientado, depois eu vou pesquisar. Então, assim, você vai vendo, você pode usar esse tipo de termo ou não, né? Mas, pelo simples ou não, eu usaria a gramática totalmente correta, bem culta, padrão. Ok? Então, para essa pergunta, no simple present, tem que usar o do or does, ok? Então, você fala, sua mãe cozinha bem? Does your mother cook well? Seu pai trabalha? Does your father work? Does your father work? Você mora em Brasília? Do you live in Brasília? Ela tem muitos amigos? Does she have many friends? Okay, so this is very, very important, okay? So guys, this is simple present. I think it is a very easy topic. You need just to practice it, okay? So bye-bye. See you next topic. Okay, guys, so let's go to the next topic now. It's about the verb to be, okay, in simple present as well. Então, o verbo to be também no simple present. Então, assim, o verbo to be é aquele tópico, assim, que a gente até hoje não entende por que ele é tão difícil de entender, né? Mas, às vezes, é porque o aluno ele já tem uma predisposição a odiar inglês, que nem era comigo quando eu era aluno. Então, eu já odiava o inglês desde sempre, então acho que não fazia também muita questão de aprender inglês. But it's not difficult, ok? Então, o verb to be, nesse caso aqui, ele está dentro do simple present, que a gente viu agora há pouco no outro vídeo, né? Só que, mesmo ele fazendo parte do simple present, nesse caso aqui, ele tem algumas complexidades. Então, você imagina, que nem a gente viu no outro vídeo, a gente viu alguns verbos, né? To like, to want, to drink, to eat. E aqui é o to be. Só que imagine que o verbo to be, ele é aquela pessoa que não se mistura. Ele é bem introvertido, ele não se mistura. Então, o verbo to be, ele não se dá, por exemplo, com o doesn't, com o don't, com o do e com o does, né? Então, ele tem os próprios amigos dele, né, que vão ajudá-lo. Então, nesse caso, ele não vai se misturar com o do, com o doesn't,
enfim. Ok? Então, aqui primeiro nós temos aqui o verbo to be in affirmative form. Ok? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, aqui, we can contract, ok? Então, nós podemos contraí-lo, né, nesse caso aqui. Então, pode ser I'm, your, his, she's, and go on. Ok? Então, in negative sentences, you are going to add just not. Ok? Então, você vai adicionar o not. No não é o don't, nem o doesn't. Tá? Então, como eu falei, eu não posso falar I am doesn't, I am don't. No, just not. Então, como eu falei, então o don't e o doesn't não se dão bem com o verbo to be. Então, não adianta, não tem como usar aqui, né, próximos um do outro, ok? Então, negative sentences, using verb to be, you are going to use just not. Just not. Porque o doesn't e o don't nada mais é ou nada mais são, né, do que o do e mais o not. Então, se tu for usar o don't com o not, está repetindo o not duas vezes, né? Então, just this, okay? In negative sentences, you have just to add, you just have to add not. Just this, okay? And in interrogative sentences using verb to be, it is a little weird as well. Como eu disse também no outro vídeo do Simple Present, que também é meio complicadinho, né? Que a gente tem que colocar o do e o does. Então, se você for traduzir palavrinha por palavrinha, o do e o does, eles ficam ali sem tradução, né? Aqui nesse caso, com o verbo to be, é diferente. Então, você não vai acrescentar nada, você não vai tirar nada, ok? You are not going to add, you are not going to take out, ok? Você não vai acrescentar e nem tirar, ok? Então, você vai fazer o quê? Você vai apenas inverter. You are going to invert, you are going to change the positions, ok? Vai trocar as posições. So, for example, ela é bonita, she is beautiful, okay? This is an affirmative sentence. She is beautiful. Now, a question. Ela é bonita? Is she beautiful? Just this. Como eu falei, é um pouquinho mais complicado, porque o português você só muda a sua entonação e coloca o ponto de interrogação. In English, no. Okay? In English, not. You are going to change the positions between the subject, the pronoun, for example, and the verb. Ok? Então vai trocar as posições do pronome, do sujeito, com o verbo. Então, se eu falo que ela é bonita, she is beautiful. Se eu falo que ela é bonita perguntando, aí você inverte. Is she beautiful? Ok? Então acabou de aparecer aqui, né? Então, she is beautiful, affirmative sentence. Is she beautiful? Interrogative sentence. Okay? So, verb to be is like that. Ok? É desse jeito. Difficult? Maybe. Ok? Você é brasileiro. You are Brazilian. Okay? This is affirmative sentence. This is an affirmative sentence. Você é brasileiro? Are you Brazilian? Ok? Então, eu não vou usar o do or o does. Ok? E nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o carro da pamonha está passando no meu vídeo. Ok? Eu até poderia anunciar o telefone do tiozinho aqui, mas não vou fazer isso, não fica me atrapalhando. Ok, let's go on. Então, pessoal, verb to be is like that, ok? Então, não acho que é tão difícil. Você tem que entender que uma coisa são os outros verbos, uma outra coisa é o verbo to be ali isolado na dele, ok? Another question. For example, ele é meu amigo. He is my friend, ok? Eu estou afirmando, ele é meu amigo. Eu fiquei na dúvida, eu ouvi ele falando mal de mim, eu falo, ele é meu amigo? Então, is he my friend? Ok, então essa é a diferença. Ok? So, this topic was about verb to be. So I hope you have learned it. Okay, this is not very, very easy, but it's not very, very difficult. Okay, you have just to practice it. Okay, guys. So see you the next video. Bye bye. See you. So guys, I'm back. Now I'm going to explain about going to and present continuous.
Eu coloquei aqui juntos porque são tópicos assim que os alunos, eu vejo que eles confundem um pouco, porque a estrutura é um pouco parecida, né? Por causa aqui do ING, que a gente às vezes acha que tudo onde tem ING dá a ideia de que é o nosso ando, indo e indo. Aqui no presente contínuo, sim. Vou até começar aqui pelo lado, digamos, lado direito. Então, assim, eu estou estudando aqui. Então, talvez, na minha opinião, seja o tópico um dos mais fáceis em inglês, porque é bem parecido com o português, né? Primeira coisa, tem que saber o verbo to be. Se não souber o verbo to be, sem chance, ok? No way. Então, é igual ao português. Então, eu estou fazendo tal coisa, eu estou falando agora, vocês estão me ouvindo. O meu vizinho aqui está ouvindo música. Então, é o nosso ando, indo e indo. Tá? Então, tem que ser o sujeito, mais o verbo to be, que nesse caso ou vai ser am, ou vai ser is, ou vai ser are. E aí, a continuação, tem o verbo com ing. Isso, tá? Eu estou trabalhando. I am working. Ela está dormindo. She is sleeping. Ok? Nós estamos viajando. We are traveling. E assim vai. Ok? And in negative sentences, you have to add not. Tem que acrescentar o not. Lembra-se lá do começo do vídeo que eu falei que não pode ser o don't e o doesn't? Aqui é a mesma coisa, porque tem o verbo to be. E aí o verbo to be não se dá com o don't e com o doesn't. Aqui não tem chance. Vai ser somente o not. Ok? Eu não estou trabalhando. I am not working. Ela não está dormindo. She is not sleeping. Ou então she isn't. Né? Pode também abreviar. Ok? And in interrogative sentences, né? In questions, aí você faz o quê? Você inverte. Igual lá no começo também do verbo to be. É uma frase que tem o verbo to be. Para eu perguntar, eu vou também ter que inverter. Então, se eu falar assim, você está trabalhando? Are you working? Você está trabalhando. É diferente do que eu perguntar, você trabalha? Você trabalha é algo do seu cotidiano. Então, é algo do simple present. Então, seria, do you work? Nesse caso aqui é, are you working? Você está trabalhando. Naquele momento, por exemplo, ela está dormindo? Is she sleeping? E assim por diante. Ok? Então é uma pergunta com o verbo to be. Não usa do, não usa does. Ok? You are going to use just the verb to be. Apenas o verbo to be para fazer a pergunta. Ok? O que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? O que você faz? What do you do? Aí seria simple present. Ok? Já que do outro lado, que é um pouco parecido, eu digo isso porque eu confundia muito por causa do ing aqui. Então, isso daqui dá uma ideia de futuro, né? Então, a gente tem o outro futuro também, que seria com o will, mas o will deixa para um outro momento. Então, aqui, pessoal, eu vou usar para descrever assim, situações de um futuro próximo, de um futuro que é praticamente certo que irá acontecer. Então, eu vou estudar aqui. Eu coloquei nessa frase. I am going to study here. Cuidado que alguns materiais, até mesmo alguns professores, gostam de traduzir isso daqui como eu estou indo estudar aqui. Em alguns casos, não vai estar errado. Eu estou indo fazer tal coisa. Mas eu não gosto muito dessa tradução. Então, eu prefiro falar eu vou estudar aqui. Tá? Então, seria eu vou. Ah, mas eu vou não é o I go? É I go quando eu falo no sentido de movimento, tá? Se eu falar assim que, eu te pergunto, o que você faz aos domingos? Ah, what do you do on Sundays? Aí eu pego e falo, I go to church with my wife, I go to my father's house, então eu vou à casa do meu pai, né? Eu vou ao cinema, I go to the movies, ok? Eu vou ao mercado, I go to the supermarket. Então, são coisas que eu faço no meu cotidiano. Eu vou usar o go. Para indicar um futuro, eu não vou usar o go. O go é só movimento. Eu estou aqui e vou para aqui, tá? Então, isso eu vou usar o go. Quando eu quero dizer algo no futuro, eu tenho que usar o to be going to. Então, seria o verbo to be com o going to, né? Eu vou, o quê? Eu vou ao mercado daqui a pouco. I'm going to go to the supermarket soon. Eu até usei o to go, né? Não é uma forma muito comum, mas seria aqui digamos, a gramática fala que é para ser usado.
Também poderia usar, nesse caso, o I am going to the supermarket, mas aí entra em contradição com o que eu disse agora há pouco, que eu estou indo, né? Mas, enfim, você pode falar das duas formas. I am going to the supermarket or I am going to go to the supermarket, ok? Ela vai me ajudar. She is, eu tenho que usar o is, não esqueça do verbo to be. She is going to help me, ok? Eles vão morar aqui. They are going to live here, ok? O que eles vão fazer essa noite? What are they going to do tonight? Ok? Então, eu fiz a pergunta, coloquei o what, coloquei o verbo to be. Então, se eu coloquei o verbo to be, esquece o do, esquece o does, esquece o did. Ok? Nesse caso, é o próprio verbo to be que fará a pergunta, ok? What are you going to do tonight? O que ela vai comer? What is she going to eat? E assim por diante. Ok, pessoal? Então, não vou enfatizar mais esses dois, porque eu acho que são tópicos não tão difíceis, né? Então, como, por exemplo, o simple past, e assim por diante. Ok? So, bye-bye. See you next video. Hello, students. So, I am back. Now, I'm going to speak about simple past. Some students don't like this topic. They think it's difficult. There are some irregular verbs, so you have to memorize. So sometimes it's difficult. Yes, ok? Então, assim, pessoal, realmente é um pouco difícil o simple past, porque tem vários verbos irregulares. Quando é verbo regular, não é tão difícil, porque basta você seguir a regrinha. Mas quando se trata de verbos irregulares, aí realmente é um pouco mais complicado, porque são verbos que, como o nome já diz, eles não seguem aquela regrinha, por isso que eles são irregulares, né? Então tem algumas regrinhas aqui que eu coloquei, né? Eu particularmente eu nunca tive que decorar essas regras, né? Então os verbos que terminam em E ganham apenas D, e quando termina em Y, perdem o Y e ganham o IED no caso do study, né, que termina em Y precedido de consoante. Já o play ganha somente o ED, porque é precedido de vogal, e assim por diante. Então, eu aprendi automaticamente. Então, de tanto eu praticar, de tanto eu escrever, então eu fui aprendendo a entender o uso, a grafia dos verbos. Então, essa é a dica que eu posso dar para vocês. Tem alunos que preferem realmente decorar, não sei se é uma boa, então vai de cada um, ok? So, let's go. So, guys, you can see here there are 4 verbs: to like, to dance, to play, and to stop. And these verbs are regular verbs. Então, esses são verbos regulares, né? Então, percebam que a estrutura vai ser a mesma. Então, aqui, for example, if you are going to conjugate the verb to like, em português, no caso, gostar, né? Em português, né? Então, seria o quê? Eu gosto. Eu gostei. Tu gostou, tu gostaste. Eu realmente tinha pensado em fazer com esse verbo, mas eu não me lembro como é que é a conjugação correta. Tá, eu, sinceramente, eu esqueci. Mas por quê? Porque eu particularmente, talvez eu até fale errado o português sem saber, né? Enfim, então são várias formas de conjugar os verbos no passado em português, que a gente às vezes nem sabe como. Em inglês, it's totally different, because there are just one way to conjugate the verb in simple past. For example, like, liked. So I liked, you liked, he liked, my sister liked, you liked, and go on. Ok? Então, assim, vai ser liked para todos. Não é nem igual o simple present, que o simple present já é fácil, porque há somente 2 conjugações, e no vídeo eu comparo, né? Porque em português são 6, e aí no simple present tem 2, né? For example, like, who likes. Aqui é mais fácil ainda, porque vai ser liked. Então não tem aquela diferença se vai ser he, se vai ser she, se vai ser it. Então o verbo vai ser a mesma coisa para todos. Isso seja verbo regular ou irregular, né? For example, to go. The simple past of go is went, né? Então se eu falo que eu fui ao cinema ontem, I went to the movies yesterday.
Se eu falo que ela foi ao cinema ontem, she went to the movies yesterday. Então, eu usei o mesmo went, não tem diferença. É igual em português, né, que eu falo que eu fui, mas aí ela foi. Mudou pouco, mas mudou, ok? Então, percebam que vai ser a mesma conjugação para todos. Okay? Então, dance, danced, 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 and go on. Play, played, played, played. Okay? So this is affirmative form in simple past. Okay? Okay, now let's go on to negative form. Okay, frases negativas. So when you use a negative form, when you use a negative sentence in simple past, you have you just have to add didn't. Just this. In simple present, you have to use don't or doesn't. Don't or doesn't. In simple past, there is just one way to use didn't. Ok? Só isso, o didn't. Então, se eu falo aí antes, né, que eu fui ao cinema ontem, I went to the movies yesterday. Eu não fui ao cinema ontem, I didn't go to the movies yesterday. Então, o que era went, affirmative, now, no caso volta, né, the verb comes back to its base form. Então, ele volta para a forma base dele, que no caso é go. Então, eu falo I didn't go. Então, eu não fui. I didn't go to the movies yesterday. Ok? You didn't like. She didn't dance. Então, percebam aqui que todos os verbos estão na sua forma base normal. Ok? Não vai ser mais liked, não vai ser danced, porque eu já tenho didn't. Então, se eu já tenho didn't, o verbo volta ao normal. Ok? Não podemos dizer I didn't like it. I didn't play it. It's not correct. Okay? So you just have to use didn't in the verb. Just this. Ok? E no caso, o complemento, né? Se houver. Ok, guys? Então, isso aqui, que nem eu falei, tanto vale para verbo regular quanto para verbo irregular. Acabei de usar o go. Então, go is an irregular verb. Então, eu falei, I went to the movies. I didn't go to the movies. I watched a movie last week. I didn't watch a movie last week. Ok? Então, não muda. Então, vai ser didn't para todos os casos, todas as pessoas. Ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Todos os verbos não mudam. Ok? Exceto o famoso, né, the famous verb to be, because it has another structure. Ok? Now, interrogative form. When you want to ask something in the past, you are going to use did, just did. In simple present, you have to use do or does in simple present. But in simple past, you have to use just did, did. Okay, you are going to use this auxiliary before the subject. Tem que usar esse auxiliar antes do sujeito, ou seja, o nome da pessoa, o pronome, enfim, ok? Então, if I ask you, for example, o que você fez ontem? Então, what did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? O que você comeu semana? O que você comeu Tá, ontem à noite. What did you eat last night? Ok, então o que você comeu? Onde você estudou ano passado? Where did you study last year? Ok, então, mesma coisa, vamos usar o did para todas as pessoas, porque não importa se é he, se é she, se é it, e também para todos os verbos, ok? Exceto o verbo to be. Ok, pessoal? So, that's it. Simple past, you have to understand it because you are going to study other topics, other more difficult topics, and simple present it's very, very important. Okay, so see you next video. Bye bye. Hello, students. So I am back again. Now I'm going to record this video explaining about verb to be
in simple past. Ok? Então, nós fizemos no primeiro o vídeo no simple present, sem o verbo to be, e depois foi um vídeo sobre o verbo to be no presente. Fizemos um vídeo no passado e agora também um vídeo sobre o verbo to be no passado, porque, que nem eu falei, né? Então, o verbo to be não se mistura, ele está ali dentro do simple present, que a gente já viu, e também está dentro do simple past. Só que as estruturas são diferentes. Eu não posso usar o did, que nem a gente viu no outro vídeo, nesse caso aqui. Tá? Então, o verbo to be ele não se dá bem com do, não se dá bem com o does, não se dá bem com don't, com doesn't, com did. Então, ele não se mistura. Tá? Ele tem os amigos dele que ele usa para fazer as frases. Ok? So, guys, we have to. Okay, guys, so we have simple present here and we have simple past here. Okay, então we are going to compare simple present and simple past. Então já vimos o verbo to be aqui no presente e agora aqui no passado. Então, no presente, ou vai ser am, ou vai ser are, ou vai ser is. E no passado, ou vai ser was, que muita gente fala was, but I prefer to pronounce was, but there is no difference, ok? E were, don't pronounce where. Where é outra coisa, que quer dizer onde, where. In this case, you have to pronounce it as were, ok? Were. Então, eu costumo muito dar dicas para os meus alunos, porque eu aprendi muito baseado em dicas. Quem tem dificuldade de memorizar algumas coisas, algumas regras, geralmente gosta dessas dicas, né? Que em alguns casos são dicas meio bobas, mas que eu acho que pode ajudar. Me ajudou muito, me ajuda muito. Então, talvez ajude a vocês também. Então, qual é a minha dica? Então, aqui vai ser o am, tá? Então, no presente, e aqui vai ser o was no passado. Nesse caso, não tem como eu criar uma dica. Aqui é onde começam as minhas dicas. Então, no presente, eu vou usar o are. Aí você lembra que no passado, tu tem duas opções. Ou vai ser o were, ou vai ser o was. Né? Qual é a minha dica? Lembra da letra R. Então, a letra R, ela vai aparecer tanto em simple past, quanto no simple present. Ok? Então, are and were. Both words have the letter R. Ok? Então, ambas as palavras têm a letra R. Is and was, it's the same thing. Okay? Is has the word, the letter S, and was has the letter S. Ok? Então, a palavra is tem a letra S. A palavra was também tem a letra S. Então, na hora da dúvida, se você não sabe se was é com he, she, it, então lembra que no he, she, it no presente você usa o is. Automaticamente, se você usa o is, no passado você vai usar o was, porque uma certa vez um professor que não tinha o que fazer na vida fez um vídeo falando sobre isso. Ok? Evidentemente que você não vai ficar com essa regra, com essa dica pelo resto da vida. Vai chegar uma época que você vai conseguir entender isso aqui sem essa minha dica idiota. Ok? Então, essa é a dica, tanto no presente quanto no passado. Você tem que saber que aqui são três formas. Okay? There are three conjugations here of the verb to be, and there are two conjugations here, so was and were. Tá? Aí no passado é a mesma coisa do que no presente, a estrutura. Então você vai ter que trocar. Então era I am not, passou a ser I was not. You are not, you were not. Okay? You just have to add not in negative sentences. Você tem que apenas acrescentar o not nas frases negativas. Ok? In simple past and in simple present. Okay? And when you want to ask a question, when you want to make an interrogative sentence, you have to invert the positions of the subject with the verb. Você tem que trocar as posições, no caso do sujeito, com o verbo. Né? Então, aqui no caso, ó, era he was. Então, subject, verb. Então, ele era, ele estava, ele foi. Now, então você inverteu. Então, era he was, passou a ser was he.
é a mesma coisa que aconteceu no presente. Ó. Era he is e passou a ser is he. Ok? Então, por isso que o verbo to be é tão complexo. Porque se fosse um outro verbo, não teria isso. Se fosse o verbo to like, to go, to speak, né? Então, seria seguindo aquelas regrinhas que a gente viu nos outros vídeos. Já o verbo to be, não. Ele tem as próprias estruturas dele, né? Enfim, então, por isso que ele é tão complexo, por isso que a gente vê esse verbo to be em várias séries da escola e acaba a gente não aprendendo corretamente. Mas basta ter atenção, que aí vocês vão aprender a como usá-lo e vão superar esse trauma lá da antiga quinta série, né, sexto ano, na escola, no ensino regular. Okay, so that's it. I hope you have learned this topic. Okay, so see you next video. Bye bye. See you. Okay, guys, so I promise this is the last video, okay? I promise. Ok, eu sei que vocês não aguentam mais esses vídeos, mas enfim, então eu espero que depois vocês comecem a entender um pouco melhor esses tópicos. Okay, so this video is about the difference between past simple versus present perfect. Ok, so let's go. Então, nós temos aqui Susan took her bike to school yesterday. Então, when we mention when an action in the past took place, we use the past simple or simple past. Então, quando nós mencionamos quando uma ação no passado aconteceu, nós usamos o simple past ou past simple. Então, essa palavrinha aqui, yesterday, também é muito comum, last month, last week. Então, você enfatiza quando que aquela ação aconteceu, aquela pessoa quis enfatizar ali. Então, a Susan levou a bicicleta dela para a escola ontem. Então, a pessoa acha que é importante falar ontem. Talvez se ela tivesse levado a bicicleta dela hoje, talvez a pessoa não teria dito hoje. Teria dito só que a Susan levou a bicicleta dela. Só isso. Não teria dito ontem. Ok? Ou hoje. The next one, Jessica worked as a secretary for 2 years. Então, we have this sentence here in green. Okay, now she's a manager. This sentence is very, very important. Okay? Então, quando a gente tem um contexto na frase, fica muito mais fácil de nós sabermos se vai ser usado o simple past ou present perfect. Mas às vezes não tem, às vezes está muito implícito. E o que deixa a frase mais difícil é exatamente isso, é a gente não saber interpretar a frase. Pelo menos comigo acontece isso. Essa é a dificuldade maior que eu tenho, de analisar o que está ali implícito. So, when we refer to an action that is no longer true in the present, but that was true in the past, we use the past simple. Ou seja, quando nós nos referimos a uma ação que, de alguma forma, acontecia no passado, né? No caso, que é verdade no presente, mas que tipo, atualmente não acontece. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Eu apenas inverti a ordem, né? Então, quando nós nos referimos a uma ação que não é mais verdadeira, não é mais, digamos, não está acontecendo mais naquele momento, mas acontecia no passado, então nós usamos o simple past. Então, por exemplo, a Jessica, ela trabalhou como secretária por 2 anos. Okay? Então, ela trabalhou. Então, não trabalha mais. Então, ela saiu. Ela agora subiu de cargo, agora ela é gerente. Mas ela trabalhou, não trabalha mais. Então, nesse caso, a gente tem que usar o simple past. Okay? Porque não tem mais nenhum vínculo. O vínculo que ela tinha como secretária não tem mais. Tá? Então, ela trabalhou como secretária, mas não trabalha mais. Okay? Então, worked as a secretary for 2 years. Okay? The next one is Peter has worked as a pilot for 2 years. He is still a pilot. Então, mais uma vez, essa frase aqui vai nos ajudar, assim, muito. Essa é a principal frase da frase, digamos assim, que a gente vai entender como é que essa frase, a pessoa que criou essa frase, ela quis dizer com isso, né? Então, when we refer to an action that began in the past and is still true in the present,
we use the present perfect. Ou seja, então, quando nós nos referimos a uma ação que começou no passado e ainda é verdade, ainda ela é verídica, ainda está acontecendo no presente, nós usamos o present perfect. Ou seja, então, o Peter, ele trabalha como piloto há 2 anos. Então, ele começou a trabalhar em 2019. Então, a frase em verde aí consta o quê? Que ele ainda é piloto. E aí, o que confunde muito, que me confunde a mim também, muito, e creio também que os alunos, na sua grande maioria, é a tradução. Porque a gente vê aqui um worked. Se você vê um worked, você logo pensa, ah, trabalhou. Então, Peter trabalhou, não sei o quê. Não, mas nesse caso não. Por quê? Porque você tem que olhar todo o contexto. Então, por exemplo, essa palavrinha aqui, o for. Essa palavrinha for aqui na frase, ela tem um poder, assim, de mudar totalmente o contexto. Tá? Então, se não tivesse o for aqui, tivesse somente Peter has worked as a pilot, aí seria o quê? O Peter trabalhou como piloto. Pronto. Só que apareceu o for. Então, se apareceu o for, não é trabalhou. É porque ele ainda continua trabalhando como piloto. Se ele continua, não posso falar trabalhou, é trabalha. Então, ele trabalha. Em alguns casos também a gente pode traduzir como tem trabalhado. Em alguns materiais eu vejo muito essa tradução. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda muito, mas enfim, não muda o contexto. Igual eu, no caso a mim, né? Eu sou professor no SIL. Então, eu posso falar que eu tenho sido professor de inglês desde 2009, né? Ou eu sou professor de inglês desde 2009, não o Silvio, né? Ok? Então, cuidado com a tradução, porque às vezes a gente não pode traduzir literalmente tudo. Ok? Então, pay attention. The next one, I have made a pizza. Então, colocar em verde aí, né? We don't know when. Então, to describe an action that happened at a specific time in the past, we don't know when. We use the present perfect. Então, a frase é: eu fiz pizza. Tá? Então, quando eu faço essa frase, eu vou, basicamente, eu vou usar o present perfect. Porque, digamos assim, que eu vou, né, eu dou o telefone para um amigo meu, né? E aí eu vou convidá-lo para comer pizza. Então eu pego e falo, hello man, hello, how are you? Tá? I have made pizza. Would you like to have dinner with me? Então eu falo o quê? Acabei de fazer pizza, fiz pizza. Evidentemente que ele vai achar que eu fiz a pizza recentemente, eu não fiz a pizza semana passada, né? Agora se eu falasse assim, ontem eu fiz pizza, e aí sobrou algum pedaço, você gostaria de comer? Então eu já usei o yesterday, né? Ontem eu fiz pizza. Então, eu foquei no ontem, né? Ontem eu fiz pizza, ok? Mas nesse caso aqui, quando eu falo que I have made pizza, eu não estou especificando exatamente o que aparece aqui, tá? Para descrever uma ação que aconteceu em um tempo que não é específico. Então, nós usamos o present perfect, ok? The next one. They have been to London. Então, a frase quer dizer o quê? Eles estiveram em Londres. Então, dá a entender que pode ser que eles estiveram em Londres esse ano, esse mês, algo recente, tá? É claro que se eu for falar que eles estiveram em Londres em tal época, aí eu não vou usar mais o present perfect, eu vou usar o simple past. Mas eu quero dizer que eles estiveram em Londres, tá? Este ano, estiveram muitas vezes, então eu vou usar o present perfect, né? Então, to describe an action that happened in the past, but it is still true in the present. We use the present perfect, né? Descrever uma ação que aconteceu no passado, mas que ainda faz parte do presente. Então, se eu falar, por exemplo, eu estive em Caldas Novas várias vezes. Então, I have been to Caldas Novas several times. Tá? Por quê? Porque quer dizer também que eu posso voltar lá alguma vez. Então, eu não quero especificar quando que eu estive lá, então eu coloco o present perfect. Mas se eu falar, eu fui tantas vezes lá, e fui um em 2000, fui um em 2005, 2009. Aí eu já vou usar o simple past. Ok? So, next one. E aqui, we have a list about some irregular verbs, but the complete list is much, much bigger. Então, a lista com todos os verbos, ela é muito, muito, muito maior. Então, aqui só há apenas alguns desses verbos. Então, eu sei que é difícil
para decorar todos esses verbos, realmente é complicado. Começa a ficar complicado quando a gente se depara com o simple past lá no começo do curso. Então os alunos veem aqui, já fica meio, nossa, é meio difícil, que eu tenho que saber os verbos irregulares, vou ter que saber que o go é in the present, went in the simple past, e isso porque eles não viram ainda que tem uma outra coluna, que é aqui a terceira coluna, que é a do particípio passado, que é o do gone, que alguns verbos têm 3 formas, outros verbos têm 2 formas, e alguns verbos têm uma forma somente. But, guys, you have to understand this, okay? You have to understand, you have to memorize, I don't know, okay? You have to choose the best way, okay? You have to find the best way. Okay? Você tem que encontrar a melhor forma para vocês entenderem isso daqui. Seja memorizando, decorando, fazendo atividades, praticando, enfim. Tá? Então, é importantíssimo que vocês conheçam o máximo de verbos, né, possível, ok? So, we have some exercises here. You have to complete using simple present or present perfect. So, for example, we went to Paris last year. Apareceu last year, last month, yesterday, some minutes ago. Então, é simple past. Não tem como ser present perfect. Porque last year é um tempo específico. Está especificando, está enfatizando ano passado. Se eu falo somente que nós fomos a Paris, tá? Nós viajamos a Paris, então eu usaria o present perfect. Então, viajei, né? Nós viajamos. Então, we have traveled to Paris, ok? E not, no caso, simple past. Mas nesse caso aqui, como tem o last year, então eu preciso, né? I have to use simple past. We went to Paris last year, ok? So, John Tanana at this school for 10 years. He likes his job. This sentence is perfect because we can contextualize the two sentences. Okay? Então, nós conseguimos contextualizar as duas frases. Então, tem um contexto. Então, frases que têm contexto são ótimas de você analisar porque você consegue entender a frase completamente. Agora, quando não tem um contexto, aí realmente é complicado, porque você tem que interpretar mais a fundo, imaginar o que, é que pode estar acontecendo, ou aconteceu, enfim. Então, nesse caso aqui, essa frase aqui, he likes his job, quer dizer que ele continua trabalhando. Então, o John trabalhou na escola por 10 anos? Não, porque dá a ideia de que ele gosta não dá ideia, né? Ele fala que ele gosta do emprego dele, então dá a ideia que ele continua lá. Se ele continua lá, é present perfect. Então, John has worked at this school for 10 years. He likes his job. Ok? Então, começa no passado e continua no presente. Então, ele começou a trabalhar nessa escola em 2011, ainda continua até agora em 2021. Ok? So, next one. So, the first thing to speak now, in this case, is about this word, shopping. In this case, shopping is not the place. Okay? Shopping, in this case, is the action, is the verb. Ok? Então, isso aqui não é o lugar, não é o shopping. Então, para algum falante da língua inglesa, quando você fala shopping, ele entende que é fazer compras. Se você quer mencionar que é o local onde há várias pessoas comprando, gastando muito dinheiro, muitas lojas, né? Então você diz shopping center, shopping mall, or mall, ok? Just shopping, it's incorrect, ok? Então aqui seria fazer compras. Então eu fui fazer compras, eu tenho ido fazer compras muitas vezes esta semana. Então quando você menciona quantas vezes, quantidade de vezes, né? É uma coisa assim que ainda não acabou, porque essa semana ainda pode ter vários dias para você concluir a semana, ainda uma ação que ainda tem um contato com o presente, então eu vou ter que usar o present perfect. Se eu usei semana passada, então já não tem mais nenhum vínculo com o presente, é uma coisa que está lá no passado, ficou lá. Mês passado, meia hora atrás, 2 horas atrás, whatever, ok? Então aqui, ó, unspecific time, more than once. Então, tempo específico, tempo que não é específico,
mais do que uma vez, ok? Então, eu vou usar present perfect, ok? Então, I have gone shopping several times this week. Now, I many postcards yesterday. Então, apareceu yesterday, acabou a frase. É simple past, ok? Specific time. So, bought, ok? Bought. Jack, these jeans when he was in London. Então, pay attention to this part of the sentence. When he was in London. Então, quando eu li a frase pela primeira vez, eu entendi assim, não, acho que talvez seja o present perfect, mas não é. Por quê? Porque quando a gente fala aqui when, nós estamos enfatizando o momento, ou quando aconteceu. E isso é um dos tópicos que a gente tem que enfatizar como simple past. Então, Jack bought these jeans when he was in London. Então, Jack comprou essas calças quando ele estava em Londres. Então, ele não está mais. Então, a gente não sabe quando ele estava em Londres, mas a pessoa que fez a frase sabe. Então, não tem nenhum vínculo com o presente. É passado, já foi. Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, mas a pessoa acha importante mencionar quando que ele comprou aquelas calças. Então, ele fala que foi quando ele estava em Londres, que foi um tempo, passou, ele já deve ter voltado, voltou, já viajou de novo, já foi para New York, já foi para não sei aonde, enfim. Ok, então, simple past. They from Paris last week. Então, last week apareceu aqui, não tem como, sem chance, ok? Using present perfect. You are going to use simple past. So they returned from Paris last week. Se eu falo somente que eles voltaram de Paris, okay, that's okay. You can use present perfect. Okay, they have returned from Paris. But in this case, it was used last week. Então, se foi usado last week, simple past. We each other for a long time. Então, explanation. A period of time that starts in the past and continues in the present. Então, os dois rapazes se conheceram em algum momento, 2005, 2009, e essa amizade perdura até o momento. Então, nós nos conhecemos. Não vai ficar nós temos nos conhecido. Não tem como. Né? Então, nós nos conhecemos há um longo tempo. Ok? Então, we have known each other for a long time. Ok? So, present perfect. Aqui a estrutura não tem como você usar simple past. Né? Então, a pergunta é: você alguma vez esteve em Londres? Você alguma vez comeu comida japonesa? Você alguma vez visitou a cidade ocidental, my city? Então você vai perguntar o quê? Have you ever visited my city? Have you ever visited cidade ocidental? Have you ever been Brasília? Nesse caso, have you ever been to London? Tá, então, quando eu pergunto se você já fez, já teve uma experiência, então você usa a estrutura como present perfect, ok? Aqui, you to sleep late last night. Então, apareceu last night. Se apareceu last night, acabou a frase, simple past. Did you go to sleep late last night? Você foi dormir tarde a noite passada. Então a pessoa perguntou, às vezes a pessoa não tem contato com ela, e, você foi dormir tarde a noite passada, né? Agora, digamos que é um casal, o casal acordou, amanheceu, aí pergunta, e aí, como é que foi a noite? Você dormiu tarde? Então não precisa perguntar, mencionar que foi a última noite. Você acabou de acordar, estão juntos ali, evidentemente que está falando sobre a noite passada. Então vai perguntar o quê? Have you slept late? Yes, sorry. Have you slept late? Então, você dormiu tarde? Pronto, acabou. Agora, digamos que uma pessoa vai passar a noite na sua casa, aí depois se encontram, tá? E aí, aquele dia que eu fui dormir lá, você dormiu até tarde? Então, nesse caso, a gente tem que mencionar, para a pessoa lembrar
que ela está falando daquele dia. Então, se ela menciona aquele dia, já é passado, já foi, já passou. You have to use simple past and not present perfect. Okay? Now, the Turners, let's imagine it's a family, okay? The Turners. Então, os Turners, né, mudaram para Lisbon in April. Okay, so the Turners moved to Lisbon in April, not have moved, because April it's past, já passou. Okay, we are in September, we are in October, November. Okay, so it's past, já passou, passado. Ok, então eu especifiquei usando o mês abril, então já foi. So, simple past. The Turners moved to Lisbon in April. E aqui, o contexto ajuda bastante, a foto ajuda bastante, ok? So, this guy says, oh, where is my phone? I don't know my cell phone. Então, pessoal, aqui ele fala, né, como não está usando o tempo específico. Tanto vale que não está dizendo o tempo específico, como também a situação. Então, você imagina que a pessoa perdeu, sei lá, aquele momento. Então, não vai dizer usando simple past. Vai ser o quê? Present perfect. Porque naquele momento ele acabou de ocorrer aquilo, né? Então, junta-se que não usa-se o tempo específico, né? E também porque ele acabou de acontecer a situação. Agora, digamos, semana passada aconteceram várias coisas comigo, eu fiquei muito estressado, perdi meu celular. Aí tu tá voltando ao tempo. Então você tá falando o quê? Que semana passada. Aí você diz, last week I lost my cell phone. Né? Agora, nesse momento que você perdeu teu celular, você não achou o celular, então aquilo está afetando você de alguma forma. Você perdeu teu celular e você não achou teu celular, então aquilo ali faz parte do seu presente. É algo que aconteceu no passado, a sua perda do celular, mas que afeta ali o seu presente, porque você não achou teu celular ainda. Então, como eu falei, é muita interpretação, vocês só vão aprender isso praticando. Ok, guys? So you can learn it a lot from my videos. And if you have any questions, you can send me a message. Okay, guys, so practice it a lot. Okay, bye-bye. See you next class. See you next video. Bye-bye. See you. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away.